15, a partir do verso 23. Romanos, capítulo 15, a partir do verso 23. A palavra do Senhor assim nos ensina. Romanos 15, 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for aonde? Para a Espanha. Eu espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar esta tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que a Tua Palavra, lida e explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos como igreja, de poder nos reunir, mesmo nesse período tão terrível que é o período do Carnaval. Nós temos, ó Deus, esta alegria, esta liberdade de ainda poder sair de nossos lares e chegar até aqui, neste local consagrado a Ti. Fale conosco, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, e não só ouvir, como também praticar em nossa vida cristã. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, algumas vezes vocês já foram impedidos de continuarem seguindo viagem por causa de alguma barreira na estrada? Acredito que muitos que passam na serra aqui de Petrópolis para o Rio de Janeiro, no período de chuva, passam por essa preocupação de ter alguma barreira, algum impedimento. Como alguns talvez tiveram impedimentos devido a algum bloco de carnaval na sua rua, no seu bairro, para conseguir chegar até a casa de Deus. E eu pergunto a você, quando você encontrou algum tipo de barreira na estrada, o que você fez? Ou o que normalmente nós fazemos? Nós esperamos, nós voltamos para casa ou arriscamos e tentamos passar? Acredito que quando o trecho está perigoso, nós não podemos avançar e passar, porque corremos risco de perder a nossa vida. Então nós vamos ter que ter paciência, esperar e quem sabe até mesmo retroceder. É interessante, meus irmãos, que a vida nos ensina que poucas pessoas sabem lidar com as frustrações desses bloqueios que aparecem durante a nossa trajetória aqui nesta terra. E normalmente, o que nós costumamos fazer quando os nossos caminhos começam a ficar bloqueados? Quando nós precisamos ter que adiar o nosso sonho ou nossos projetos, porque algo está nos impedindo de prosseguir. E quando por causa deste bloqueio, precisamos então, quem sabe, dar uma volta maior, pegar uma outra estrada e andar muito mais para chegar ao destino. E talvez, quem sabe, a sua atitude não é desistir, quem sabe a sua atitude não é de abandonar o barco. Será que nós temos desistido quando os bloqueios aparecem ou nós temos avançado? Eu acho incrível quando eu vejo esse trecho da palavra de Deus na vida do apóstolo Paulo, que a Bíblia fala que Paulo tinha planos para a sua vida. E a Bíblia também diz que ele queria visitar os irmãos em Cristo de Roma e também passar pela Espanha. E acredita-se que Paulo tenha esperado por essa oportunidade por cerca de 15 ou 20 anos para conseguir ir até a Espanha. Só que
Paulo, irmãos, não era um homem de ficar parado, esperando chegar a sua vez, já que eu não posso ir agora, já que os meus caminhos foram bloqueados, então eu vou esperar e vou ver quando as portas vão se abrir. Não, Paulo não fazia isso. Ele não se acomodava em cumprir uma tarefa na obra de Deus e depois ele tirava as férias. Não, para mim chega, já fiz o meu papel, não tem como mais avançar nesse momento. Paulo não era assim. Esse não era o estilo de vida do apóstolo Paulo. Paulo sempre estava em busca de novos desafios. Se não dá por esse caminho, eu vou por outro caminho. Ou seja, Paulo estava sempre avançando, Paulo estava sempre arrumando um motivo para continuar falando da graça e do amor de Jesus Cristo, mesmo que ele tivesse problemas para enfrentar no seu caminho. E esse é um bom exemplo para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Porque eu entendo, à luz da palavra de Deus, sobre a vida de Paulo, que uma vez cumprida a tarefa, a gente não tem que se acomodar. Mesmo que a gente tenha cumprido aquilo que Deus pediu para a gente fazer, há sempre desafios à frente. Há sempre novas conquistas para serem realizadas na nossa vida. E se vocês observaram, os planos de Paulo aqui incluíam uma viagem a Roma passando pela Espanha. Mas, no entanto, se vocês observarem na palavra de Deus, não há nenhuma confirmação bíblica que Paulo tenha chegado lá na Espanha. Nós só encontramos algum registro na história secular, não na palavra de Deus. Ou seja, a princípio, o caminho para a Espanha provavelmente estava bloqueado. Os planos que Paulo tinha de ir para a Espanha, para ver os irmãos queridos, para falar mais da grandeza de Deus, começaram a ser impedidos. Paulo não pôde, no momento que ele desejou ir para a Espanha, seguir caminho. E ao invés disso, Paulo foi levado para Roma e ele acabou sendo prisioneiro em Roma. Alguns pesquisadores acreditam que é bem provável que Paulo, já mesmo idoso, ele tenha conseguido ir à Espanha, mesmo antes da sua morte. Paulo teve essa ansiedade no coração e Deus o abençoou e ele conseguiu cumprir esta tarefa, deste sonho que ele tanto almejava em chegar à Espanha. E aqui eu aprendo uma verdade na vida do apóstolo Paulo, que em todos os momentos das nossas vidas, nós temos que ter a certeza de que Deus é quem dirige os nossos passos, ainda que, momentaneamente, o caminho nos pareça bloqueado. Deus é quem dirige os nossos passos. Mesmo que, momentaneamente, os nossos caminhos estejam bloqueados, nós temos que confiar que o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida. Você crê nisso? Talvez, meus irmãos, a sua vida esteja também bloqueada. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas de repente você esteja perguntando para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Senhor, os planos que eu tinha para a minha vida estão completamente paralisados. Senhor, tudo que eu tinha idealizado agora está estacionado, eu não consigo avançar. Deus, o que eu faço a partir desse momento? É por isso, meus irmãos, que eu vejo uma resposta para essa pergunta aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre tem conselhos maravilhosos para nos ensinar. É por isso que eu quero pensar com os irmãos, à luz desse texto, o que fazer quando os nossos caminhos estiverem bloqueados. Vamos falar juntos? O que fazer quando os nossos caminhos estiverem bloqueados? A primeira lição, eu aprendo com Paulo, eu aprendo com Deus, ao nos ensinar nesse texto, que quando o nosso caminho estiver bloqueado, será preciso que saibamos que caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Veja comigo o verso 29 desse texto. Aqui está o pedido de Paulo. E nesse verso 29 desse texto de Romanos 15, ele vai dizer o seguinte: eu sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E eu recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre, ou seja, meus caminhos sejam desbloqueados, livre dos descrentes da Judéia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Irmãos, sabe o que eu vejo? Eu vejo que a vida ela está acima dos acidentes e percursos que acontecem em cada esquina. Tem muitas pessoas que desistem de avançar e acham que a vida parou só porque um projeto que você idealizou paralisou. Será que a sua vida, a minha vida, só se resume nisso?
A gente planejou algo, aquele algo ficou bloqueado, aquilo que a gente queria fazer não aconteceu, pronto, eu não tenho mais sentido de viver. Para a minha vida acabou. Será que a sua vida se resume somente nisso? É aparecer um caminho bloqueado e você já desiste, já entrega os pontos? Meus irmãos, há pessoas que se deixam dominar pela raiva quando o caminho é bloqueado. Há pessoas que se deixam dominar pelo ódio, pela amargura, quando elas não conseguem chegar na sua Espanha. Meus irmãos, Paulo sabia que muitos problemas o aguardavam lá em Jerusalém. Paulo sabia que ele era uma pessoa não grata por ele ter se convertido a Cristo. Mas mesmo Paulo sabendo disso, mesmo Paulo entendendo dos bloqueios que ele iria ter na sua vida, ele pôde deixar muito claro que a sua vida não estava bloqueado. O que era bloqueado era o seu caminho, mas quem o conduzia era maior do que os bloqueios que fizeram. Meus irmãos, a questão toda é, Paulo, ele não permitiu que a fraqueza, que o desespero, nem o medo de saber que o caminho foi bloqueado, dominasse o seu coração. A vida do apóstolo Paulo não parou porque os seus caminhos ficaram bloqueados. Paulo, irmãos, estava fortemente convencido de que Deus estava no controle de tudo na sua vida. Quantas vezes você fica desanimado porque algo acontece e impede você de chegar no destino que você planejou? Quantas vezes você planejou um ano inteiro, juntando dinheiro para fazer alguma coisa, aí aconteceu um imprevisto, ou um acidente no carro, ou uma obra que você teve que fazer, ou um tratamento de saúde, e você teve que usar aquele dinheiro, e você então teve o seu sonho adiado. E eu pergunto a vocês, o sonho que foi adiado, ele pode neutralizar a sua vida? Jamais. Mas tem gente que fica com a vida neutralizada, achando, a minha vida acabou. Só tem sentido se eu realizar o meu sonho. Então a sua vida é muito medíocre. Porque a nossa vida, irmãos, está nas mãos de Deus. Se o caminho está bloqueado, Deus tem poder para desbloquear, ou até mesmo abrir um novo caminho. Uma coisa é certa, Deus estando presente, controlando a nossa história, tudo será para o nosso bem e será muito melhor do que nós mesmos tínhamos planejado. Aquilo que Deus tem para mim e para você é o melhor. Não insista naquilo que Deus está impedindo. Às vezes o bloqueio não foi nem Satanás, às vezes é Deus. É Deus que está te livrando de algo pior lá na frente. Isso me faz lembrar da vida de José. Os irmãos se lembram muito bem de José, que se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo naquele contexto daquela época. Ele foi um homem que estava abaixo de Faraó, então ele era um homem muito poderoso. José é filho de Jacó, colocado por Deus como governador do Egito. A gente vê a história de José, quantas vezes o caminho de José foi bloqueado, inúmeras vezes. Foi vendido como escravo. Quando as coisas começavam a melhorar para José, mais um bloqueio surgia. Dali a pouco as coisas melhoravam de novo, vem uma mulher e começa a querer ficar com ele, a esposa de Potifar. Lá vem outro bloqueio e ele é acusado de algo que ele não fez. E José vai parar na prisão de Faraó. E nós conhecemos bem a história de José. José nos ensina, irmãos, nas Sagradas Escrituras, que por mais que nós tenhamos desvios no nosso caminho, por mais que possamos enfrentar bloqueios no nosso caminho, Deus estará sempre usando as circunstâncias adversas para nos abençoar. Ele tem poder para transformar qualquer tragédia em grandes bênçãos. Esse é o nosso Deus. O que nós temos que entender nessa noite é que caminhos bloqueados não significa vida bloqueada. Você pode repetir isso comigo? Caminho bloqueado não significa vida bloqueada. O que tem feito você achar que não tem mais jeito? O que tem feito você achar que é hora de desistir? Desistir do seu casamento? Desistir dos seus filhos? Desistir da sua igreja? Desistir do seu chamado, desistir do seu ministério? Em nome de Jesus, pare de olhar para os bloqueios que estão na sua frente. Olhe para Jesus, Ele está acima deste caminho bloqueado. Ele é o Senhor da glória, Ele tem poder porque Ele olha lá na frente, acima desse caminho bloqueado. Ele cuida da nossa vida. Os projetos da nossa vida podem estar bloqueados, mas não podem impedir o agir de Deus sobre nossa história. Ele é Deus, Ele é Senhor. É por isso, meus irmãos, que a vida não pode se limitar a um caminho bloqueado. Nossos caminhos podem ficar bloqueados por alguns momentos. Isso acontece, mas a nossa vida continua.
Nós cremos, irmãos, que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E se cremos que Deus é maior do que qualquer bloqueio, por que ficamos desanimados? Por que entregamos os pontos? Por que começamos a desanimar na fé? Tem muitas pessoas que quando enfrentam um caminho bloqueado, elas simplesmente murmuram, reclamam, arrumam um culpado e estacionam na vida. Nessa hora que o caminho ficar bloqueado, coloque os seus joelhos no chão, ore como Paulo orou, clame a Deus e creia. Deus é poderoso o suficiente para abrir novos caminhos, para dar novos sonhos, para que a nossa vida continue, para que o projeto dele se cumpra sobre nossas vidas. Os projetos de Deus jamais serão bloqueados. Os projetos de Deus são eternos, imutáveis, maravilhosos. Você pode estar vivendo alguns momentos difíceis, mas o Deus da sua vida, Ele cuida da sua história. E Ele vai abrir caminho em lugar que você nem pode imaginar. Você crê nisso? Caminho bloqueado não significa vida bloqueada. Primeira lição. Segunda lição, eu vejo que quando o nosso caminho ficar bloqueado, será preciso também que saibamos que ter um caminho bloqueado não será motivo de nos levar ao poço da autopiedade. Muitas pessoas, quando vê que os caminhos estão bloqueados, começam a dizer: eu acho que eu nasci para passar por isso mesmo. Eu acho que minha vida está destinada a sofrer. Eu acho que realmente não é para eu ganhar nada nessa vida, não é para eu avançar. Eu acho que eu estou marcado, a minha vida é uma carta marcada. E aí a pessoa começa a entrar na autocomiseração. O que é isso? É pegar um chicote e ficar batendo em si mesmo. Eu mereço, eu fui destinado a sofrer. Em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça, saia da autopiedade. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21. É o mesmo contexto desse texto. Verso 10 em diante. Aqui está o mesmo contexto desta viagem missionária de Paulo. E vejam o que vai bloquear a vida de Paulo. Atos 21, verso 10. Diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu a Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E então Paulo respondeu: é verdade, irmãos, que vida miserável minha, que coisa, nada dá certo para mim. Isso é apócrifo, né, o que eu acabei de falar, né? Não é isso que está no texto. O que Paulo respondeu? Por que vocês estão chorando? Vocês chorando partem o meu coração. Paulo sabe dizer: eu estou ficando sensibilizado, não pelo que eu estou recebendo aqui de profecia, mas de ver vocês chorando por mim. Isso está partindo meu coração. Eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado. Olha a convicção de Paulo. Mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo era um homem que não entrava em autocomiseração. Já que eu vou morrer com alegria. Não fique chorando, o chorar de vocês parte do meu coração. É isso que ele estava dizendo. E olha o que diz o verso 14. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Ou seja, aqueles irmãos falam: Paulo, já que não deu para a gente te segurar, você está disposto mesmo a ir para Jerusalém? Que Deus te guarde e que seja feita a vontade do Senhor. Você já ouviu alguma vez uma pessoa dizer: tudo de errado só acontece comigo? Talvez você fale: pastor, eu já ouvi alguém falar isso, né? Quem sabe você não é mestre em dizer isso: só comigo acontecem essas coisas. Eu corri, eu me esforcei, eu transpirei, no final deu tudo errado e eu morri na praia. Você conhece gente assim? Que está sempre reclamando, dizendo que nada dá certo para a vida dela? Meus irmãos, o sentimento de injustiça pode também nos levar a sentir pena de nós mesmos. Tadinho de mim, olha como eu sofro. Olha como as pessoas são injustas comigo. Olha como meu patrão me tratou. Olha a injustiça que me fizeram na minha vizinhança. Olha a injustiça que fizeram na minha criação, na minha família. Ou seja, você cresceu se achando uma pessoa injustiçada. Você acostumou com a autopiedade.
Meus irmãos, quantas vezes nós podemos agir assim? Porque a autopiedade, irmãos, é capaz de anular a fé. A autopiedade pode anular a nossa esperança. A autopiedade pode tirar de nós todo o entusiasmo de viver. Qual foi a reação de Paulo quando Ágabo falou? Paulo, eu fiz apenas aqui uma analogia, eu estou fazendo aqui com você aquilo que vai acontecer de verdade, amarrando as mãos e os pés. Paulo, Deus falou comigo pelo Espírito Santo. Você vai para Jerusalém, você vai enfrentar muitos perigos. Você vai para o culto hoje à noite, você vai enfrentar muitos perigos na estrada. Agora há pouco estávamos preocupados, né? Anunciando que talvez ia ter aqui uma passeata, não lembro, de bloco de carnaval, né? Aqui na rua. Então a gente fica preocupado, porque é natural. Se a gente sabe que isso vai acontecer, para evitar o desgaste é melhor não vir realmente. Mas imagine se você tivesse que ir agora para um lugar que Deus está mandando você ir, porque você precisa ir lá anunciar a palavra de Deus, e ao ir para aquele lugar, você pudesse receber uma palavra de um irmão muito sério e fiel diante do Senhor. Não vá. Não vá, porque você vai sofrer. Deus está falando comigo que você vai sofrer. Você está preparado para sofrer? Será que você vai dizer, é melhor não ir mesmo não, deixa para outra vez, né? Ou você vai dizer, não, Deus está falando comigo que eu preciso ir e eu vou obedecer. Eu não tenho mal nenhum, eu não tenho medo de mal algum. Ou seja, Paulo estava dizendo uma coisa: eu quero pregar a Cristo o tempo todo. E se eu morrer por Jesus, eu estarei com Ele. Não importa o que eu vou sofrer. Irmãos, se fosse uma outra pessoa, eu imagino Paulo caindo nesse poço da autopiedade. Eu imagino Paulo tendo se lamentado e dizendo, Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Deus, eu me dedico tanto à tua obra. Deus, eu procuro ser uma pessoa correta. Deus, eu procuro ser uma pessoa honesta, fiel. E porque eu tenho que passar por todas essas adversidades? Talvez Paulo pudesse ter falado com Deus, Deus, por que o Senhor está permitindo eu viver essas coisas? O Senhor sabe o quanto eu te amo, o quanto eu quero pregar a tua palavra. Por que o Senhor? Por que o Senhor está permitindo eu viver isso? Paulo não falou isso. Em momento algum a gente vê Paulo questionando a Deus do porquê daquelas palavras de Ágabo. Deus estava dando aquela palavra para ver até que ponto Paulo estava determinado a obedecer. Irmãos, muitas vezes nós reclamamos, por que, Senhor, tantos bloqueios na minha vida? Por que, Senhor, eu não consigo ir até o final daquilo que eu coloco a mão para fazer? E aí você começa a ficar preso em todos esses porquês. E por causa desses porquês, muitas pessoas acabam até mesmo abandonando a vida cristã. Por causa desses porquês, a pessoa já não vai mais à igreja, já não lê a Bíblia, já não ora, porque ela quer resposta do porquê ela, sendo crente em Jesus, ter que sofrer tantas adversidades. Eu quero que os irmãos entendam que o Evangelho não é um muro de lamentações, o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. O Evangelho não é muro de lamentações, não é um lugar de você ficar se lamentando, reclamando, por que com você as coisas não vão para frente. Meus irmãos, o que nós precisamos entender na nossa vida é que temos que parar de dar crédito aos fracassos e às frustrações que aparecem e vão aparecer em nosso caminho. Nós temos que levantar aonde nós estamos, olhar para esses bloqueios na nossa vida e olhar para o Deus vivo e poderoso que está no controle da nossa vida e que jamais nos deixará, e dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que se eu não conseguir chegar ao meu destino, o Senhor vai me levar aonde é o Teu destino, para a glória do Teu nome. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E se não chegar, Deus tem um outro plano. Tenha certeza disso. Deus tem melhor coisas para as nossas vidas. O que nós temos que fazer é prosseguir e confiar. E se Deus falar agora vire para a direita, você vai para a direita. O que nós não podemos fazer é viver na autopiedade. E veja que Paulo sabia que não haveria circunstâncias adversas que não fosse permissão do Senhor na sua vida. É por isso que Paulo não ficou abatido. Pelo contrário, eu olho a história da vida de Paulo, eu vejo que Paulo tinha plena convicção quem era o seu Redentor, quem era o seu resgatador. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, se as circunstâncias te surpreenderem em algum momento, surpreenda essa circunstância com uma fé viva naquele que surpreendeu as circunstâncias adversas, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele sim tem poder para surpreender aquilo que nos surpreende.
Jesus Cristo tem poder para nos levar além do que podemos imaginar, além do que possamos pedir ou até mesmo pensar. É por isso, irmãos, que quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo um Paulo convicto da sua fé. Eu vejo um Paulo sofrendo por causa da sua fé, mas eu vejo Paulo firme, alegre e nunca abatido, porque ele sabia quem era o Senhor da glória e ele sabia onde era o seu destino. Meus irmãos, a alegria de Paulo era fazer a vontade do Senhor. E quem sabe nesta noite, você não precisa reavaliar um pouco a sua história e entender que a nossa real certeza de alegria na vida é viver segundo a vontade de Deus. Será que quando as circunstâncias vêm impedir o seu caminhar, isso tem abalado a sua fé? Quando aquele emprego não aparece, você fica frustrado, isso diminui a sua fé? Você acha que acabou tudo ali? Você precisa sair desse poço da autopiedade. Você precisa olhar, como diz Hebreus, para o autor e consumador da sua fé, porque Ele cuida da sua vida e Ele até permite os caminhos ficarem bloqueados para ver qual será a sua reação. Paulo foi alertado, seus caminhos vão ser bloqueados. Paulo, você vai sofrer em Jerusalém. E ele sofreu, porque a Bíblia diz que ele sofreu. Mas Paulo, em momento algum, se abateu. E ele ainda pôde dizer, não chore, o choro de vocês é que mais me abala. Mas se eu for, e se eu sofrer e morrer por Jesus, eu vou sofrer e morrer com grande alegria. Que convicção que o apóstolo Paulo tinha da sua história. Os caminhos poderiam ficar bloqueados, mas Paulo sabia que o seu Redentor estava vivo. Você pode dizer isso? Os meus caminhos podem ficar bloqueados, mas o meu Redentor está vivo. Vamos dizer juntos? O meu Redentor está vivo. Mas aí vem uma última lição. Quando o nosso caminho estiver bloqueado, será preciso que você e eu aprendamos a não desistir de sonhar. Qual era o sonho de Paulo nesse texto? Ir para a Espanha. Será que foi? No versículo 28 diz, assim de completar essa tarefa, de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, eu irei à Espanha, olha a convicção dele, e eu visitarei vocês de passagem. Meus irmãos, eu aprendi em minha vida que quem desiste de sonhar é porque está desistindo de viver. Quem desiste de sonhar é porque está desistindo de viver. E é provável que nessa noite haja entre nós alguém que já tenha perdido os seus sonhos. Quem sabe os sonhos mais lindos que você teve pela estrada da sua vida. E hoje você desistiu. Você já está pendurando todos os seus sonhos, porque você não acredita mais que eles possam acontecer. Talvez você seja daquela pessoa que viu seus sonhos se tornar em pesadelo. Você está passando por isso hoje. Talvez você seja daquela pessoa que tenha enterrado o seu sonho. Para mim chega, eu vou desistir do sonho, vou enterrar esse sonho. É por isso, meus irmãos, que eu quero encorajar a cada um de nós, pela palavra de Deus e direção do Espírito Santo de Deus, que como servo do Senhor, como serva do Senhor, coloque todos os seus sonhos no altar de Deus, porque nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode realizar os nossos sonhos, mas se for de acordo com a vontade dEle, porque Ele é soberano. Para Deus, irmãos, não existe vida irrecuperável. Para Deus, meus queridos, não existe casamento irrecuperável. Para Deus, meus irmãos, não existe doença incurável. Para Deus, não há vício que não possa ser vencido. Para Deus, não há família irrecuperável. Deus pode ainda hoje fazer um milagre na nossa história. Deus é soberano, Deus é Senhor da glória. Ele opera milagres onde Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Descanse nas mãos de Deus. Não desista de sonhar. Confie em Deus. O problema é que parece que é sempre mais fácil dar marcha ré e desistir. Parece que é sempre mais fácil voltar à antiga vida, voltar à velha janela e continuar olhando para o seu fracasso de toda a sua história. Meus queridos irmãos, o maior desperdício que podemos cometer na nossa vida é desistir de sonhar. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Que vida é essa? Nunca nos esqueçamos, queridos, de que Deus fez um investimento alto em nossas vidas.
Nós não podemos abrir mão disso. Esse investimento que Deus fez em nossas vidas custou um preço. O preço do sangue do seu Filho amado. Sangue do seu Filho naquela cruz do Calvário. É por isso que nós, como crentes em Jesus, temos que parar com essa ideia de que enfrenta um primeiro bloqueio na vida, já queremos entregar os pontos, já queremos desistir. Toda vez que surgir um bloqueio e a nossa palavra for chega, para mim não dá, isso demonstra quão nós somos medíocres diante da nossa fé. Sabe o que Paulo fez ao perceber que não chegaria à Espanha dentro da sua agenda? Paulo se sentiu derrotado. Paulo se sentiu na autopiedade. Paulo desistiu de pregar o Evangelho? De forma alguma. Nada disso abalou Paulo. Lembra o que eu disse no início? Quando Paulo falou isso aqui, quanto tempo se passou depois, na vida de Paulo, para ele chegar até a Espanha? Pastor, ele chegou à Espanha? Já vou explicar. Dentro do que nós encontramos na arqueologia bíblica. Pelo menos de 15 a 20 anos. Você está disposto ou disposta a esperar 15 a 20 anos para realizar o sonho que você tanto tem sonhado? Pastor, não pode ser 15 a 20 dias, não? Eu acho que é melhor, né? 15 a 20 anos. Meus irmãos, Paulo ele estava agora entendendo que Deus estava agindo por um outro caminho. Ele viu um outro caminho, ele não retrocedeu. Paulo foi preso. Agora vocês acham que na prisão Paulo entrou na autopiedade? Irmãos, a prisão não sufocou o coração de Paulo. A prisão não acabou com os sonhos de Paulo. E o que é incrível, quando eu estudo a vida do apóstolo Paulo, é que a maioria das epístolas que Paulo escreveu nasceram de momentos de crise, nasceram dentro da prisão, principalmente a prisão romana. Queridos, isso nos ensina que se eu e você não conseguirmos chegar na nossa Espanha, nós não podemos desistir de avançar, nós não temos que desistir de lutar, não podemos ficar lamentando nem chorando, nós temos que entender uma coisa: se esse caminho está fechado, Deus há de abrir um novo caminho. Uma coisa é certa, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar marchando com os olhos do meu general imbatível, que é Jesus Cristo. Deus conhece, irmãos, até os melhores atalhos para a gente sair desse momento de dor. Paulo sabia que os bloqueios da sua vida eram passageiros. Olha que incrível que Paulo fala sobre os bloqueios da sua vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Veja que palavra forte de Paulo ao dizer sobre as tribulações, ao dizer sobre as adversidades. Paulo diz então em 2 Coríntios 4, verso 16 o seguinte: por isso não desanimamos. Embora, agora ele confessa, exteriormente estejamos desgastados. Ou seja, Paulo está confessando: eu estou cansado, eu estou um bagaço, eu estou realmente abatido por fora, eu estou me sentindo até sem forças fisicamente. Mas Paulo acaba o versículo aqui. Olha que coisa linda que ele diz no final do verso 16. Todos acharam? 2 Coríntios 4, 16. Mas interiormente eu estou sendo renovado dia após dia. Por fora eu estou acabado, cansado, mas por dentro renovado diariamente. Essa é a vida do servo em Jesus Cristo. Diz o verso 17. Porque os sofrimentos, olha o que Paulo fala dos sofrimentos, leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos esses sofrimentos. Vocês conseguem imaginar? Paulo está dizendo que esses sofrimentos são leves, momentâneos, leves, levando chicotadas, leves, sendo preso por amor a Cristo, leves, sendo perseguido. Paulo vai falar da vida dele, que o corpo dele era todo rasgado, todo marcado por tantos chicotes que ele levou por amor a Cristo. Ele chama esses sofrimentos de leves e momentâneos. Ele está dizendo: isso aqui vai passar. Só que ele estava dizendo: irmãos, a cada chicotada, a cada sofrimento que eu passo, eu entendo que isso está produzindo na minha vida uma glória eterna. Isso para mim é muito mais pesado do que qualquer sofrimento nesta terra, do que qualquer caminho bloqueado na minha vida. E aí olha o que ele diz no verso 18: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Isso é fé. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu posso ficar preso,
Meu corpo pode ser flagelado, mas o meu espírito nunca ficará preso. Meu espírito está livre. Meu espírito se regozija no Senhor da minha salvação. Será que a gente pode ter essa capacidade, irmãos, de entender que os sofrimentos vão vir, isso é natural, que as perseguições surgirão, que as adversidades vão piorar, mas aqui dentro nós estamos sendo renovados dia após dia, e poder ter a certeza de que tudo isso é leve e momentâneo, porque tudo isso está produzindo em nós algo que tem peso, algo que é eterno, algo que é imutável, algo que jamais poderá ser negociado, porque nós somos de Jesus e somos lavados pelo sangue do Cordeiro e jamais deixaremos de ser dele. Somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso, irmãos, que mesmo preso, mesmo com a idade avançada, Paulo não viu isso como sinal de fraqueza, mas como uma robusta experiência. Acredita-se, provavelmente pelas pesquisas, que o apóstolo Paulo teve malária, e Paulo então começou a perder a vista, ele já não estava enxergando muito bem. Vocês conseguem imaginar o homem que amava escrever? Paulo praticamente escreveu quase todo o Novo Testamento, e ele agora está ficando cego. É por isso que quando Paulo fala do espinho na carne, ele estava dizendo sobre isso, porque aquilo que ele mais amava fazer, ele estava sendo impedido de fazer. Mas Paulo lamentou, Paulo ficou chateado, Paulo diz: eu orei a Deus. Quantas vezes Paulo orou a Deus, diante desse caminho bloqueado, que era esse problema de saúde que ele teve? 3 vezes. E ele diz que Deus respondeu o que para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, aquilo abateu Paulo. Paulo falou: Senhor, pode me matar. Deus, a minha vida não tem mais sentido. Pelo contrário, Paulo pôde ter grande alegria de pregar o Evangelho até o último segundo da sua vida. Eu fico imaginando aquele homem, na hora que foi cortar a cabeça do apóstolo Paulo, o quanto aquele homem não ficou pesaroso, porque ele foi mandado por Roma. Porque Paulo tinha conquistado a alegria e o carinho de toda a guarda pretoriana romana. Sabe o que é isso? Cerca de quase 16 mil soldados. 16 mil é muita gente. Quando Paulo estava sendo morto, todos estavam com o coração apertado. E Paulo pôde dizer aquilo que nós encontramos lá em 2 Timóteo. Ele, quando viu aquele homem, e ele sabendo que ele iria ser morto, ele pôde dizer, escrevendo para Timóteo, aquele jovem pastor: Timóteo, este velho aqui combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que coisa linda se nós pudéssemos fazer isso na nossa história. Ao invés de murmurarmos os problemas que nós estamos enfrentando, os caminhos bloqueados que estão pela nossa frente, dizermos: Senhor, eu quero combater o bom combate. Eu quero acabar a carreira, Senhor, com dignidade. E eu quero guardar esta fé até o final. Esta é a vida do apóstolo Paulo, mas é uma vida que eu e você também podemos ter. Paulo, irmãos, não guardou suas armas. Paulo simplesmente estava usando as armas do Evangelho. Paulo lutou com vigor. Paulo pregava a Cristo a tempo e fora de tempo. E dessa prisão de Roma, ele sai novamente dessa prisão, antes de ser preso pela última vez. E ele realiza a sua 4ª e última viagem missionária. E se os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo efetuou essas 4 viagens. E a Bíblia registra, Atos 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo. Depois a 2ª viagem missionária, Atos 15 a Atos 18, está registrado ali. Depois a 3ª viagem missionária, Atos 18 a Atos 21. E depois a última viagem, Atos 27 e 28. E o que é interessante, irmãos, que todas as 3 primeiras viagens, ele partiu de Antioquia, a mando da equipe da igreja que estava lá. E ele ia e ele voltava, trazia relatórios, trazia oferta e falava de quanto Deus tinha abençoado nas 3 viagens missionárias. Mas na última viagem, a 4ª viagem, ele foi em direção a Roma, porque ele já estava preso em Jerusalém. Lembra que nós lemos agora? Ágabo disse que ele ia sofrer, e ele sofreu, foi preso em Jerusalém. Dali Paulo foi enviado para Roma. Lembra que ele sofreu um naufrágio, e ele continuou firme, mesmo sendo mordido por uma víbora, ele continuou firme. Ele deixou Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, passou por Nicópolis, e é aqui que alguns estudiosos acreditam que nesse momento, provavelmente foi o momento que Paulo conseguiu chegar à Espanha, como foi o seu sonho lá atrás.
Porque o que me chama a atenção, irmãos, é que quando estudamos a história dos pais da igreja, ou seja, a história daqueles grandes homens de Deus que viveram nos 5 primeiros séculos da igreja, do século I ao século V, homens que viveram com fidelidade à palavra de Deus, nós encontramos um registro muito fiel chamado Cânone Muratoriano. Neste cânone muratoriano, de 140 depois de Cristo, diz que Paulo conseguiu sim chegar na Espanha, por volta dos anos 58 ou 59 da era cristã. Ou seja, antes de Paulo morrer, que foi no ano 64, mais ou menos 63 ou 64, Paulo conseguiu chegar à Espanha. E foi exatamente a partir desse momento, depois da morte de Paulo, que a igreja cristã começa a ser perseguida com mais veemência, porque Nero vai acusar a igreja de ter incendiado Roma em 18 de julho de 64. Então, antes disso, Paulo já tinha morrido. Paulo tinha sido decapitado por amor a Cristo. Mas a história diz que antes de Paulo ser morto, Paulo, ele conseguiu atingir a sua expectativa, os seus sonhos, ele chegou até a Espanha. Há registros de falas de Paulo e da estada de Paulo dentro da arqueologia que ele chegou à Espanha. Uma coisa me chama a atenção: Paulo não foi para a Espanha para passear. Paulo não foi para a Espanha para se divertir. Paulo não foi para a Espanha para curtir a sua aposentadoria. Pelo contrário, Paulo foi para a Espanha para dizer que mesmo nos sofrimentos, Jesus Cristo era a razão da sua vida. Paulo não deixou nenhuma herança, apenas cicatrizes no seu corpo. Ele não ajuntou riquezas nessa terra, mas acumulou um rico tesouro no céu. Ele não pautou a sua vida em busca de conforto pessoal, mas Paulo doou-se sem reservas para que o evangelho chegasse a todos os gentios. O apóstolo Paulo deixou um grande presente para a igreja, tudo aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, através das suas epístolas, das suas cartas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que mesmo suportando solidão, abandono, traição, privação, ingratidão, no final da vida de Paulo, ele não viu as cortinas da sua vida se fechar com a amargura de alma. No final da vida de Paulo, ele viu as cortinas se fecharem com cântico de exaltação a Cristo. E em seus lábios ele glorificou ao Senhor, autor e consumador da sua fé. Sabe, meus irmãos, Paulo nos ensina que a vida continua apesar dos bloqueios. Os bloqueios não impediu Paulo de chegar no seu sonho, na Espanha. E eu fico olhando para esse texto e fico pensando, será que nós estamos abalados porque os nossos sonhos estão ameaçados? Ninguém pode matar os nossos sonhos, ninguém pode sufocar os nossos sonhos, porque se Deus está aprovando esse sonho que nós estamos tendo, ninguém vai tocar nos nossos sonhos, a não ser o nosso Deus. Ele cuida da nossa vida. Às vezes, Deus precisa adiar o nosso sonho, porque Ele está vendo qual é a intenção do nosso coração. Às vezes esse sonho que nós estamos querendo vai ser motivo para nos afastar de Deus lá na frente. Por isso que Ele pode estar bloqueando o seu caminho hoje. Mas entenda uma coisa, tudo o que Deus está fazendo é para o nosso bem. O que Ele quer que eu e você façamos é aguardar com confiança e com esperança, porque tudo o que Ele faz para nós é sempre o melhor. Você crê nisso? Talvez, quem sabe, nessa noite você precise descansar mais no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Você pode até abrir mão dos seus sonhos, mas nunca abra mão do seu temor a Deus. Os seus sonhos podem ficar frustrados por alguns momentos, mas o nosso Deus nunca nos frustrará. Eu quero encerrar citando Isaías 43:19, Deus disse para o profeta o que ele realizou na vida do profeta e o que ele pode realizar na nossa vida hoje. Veja, eu estou fazendo algo novo na sua vida. Você não percebeu? Eu estou colocando caminho no deserto e rios no ermo. Deus está abrindo caminhos aonde a gente nem pode imaginar que vai ser aberto. Mas Ele é Deus. Se Ele mandou abrir, o caminho vai ser aberto. O que nós não podemos é paralisar a nossa vida.
O que nós não podemos é entrar na autocomiseração. O que nós não podemos é desistir de sonhar. Qual é o teu sonho? Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus projetos ministeriais? Confie em Deus. Paulo pôde dizer isso com alegria. Eu combati o bom combate. Eu enfrentei uma batalha. Eu enfrentei caminhos bloqueados. Eu enfrentei perseguição. Eu tive meu corpo rasgado. Mas nada disso me impediu de prosseguir. Porque o olhar de Paulo estava no autor e consumador da sua fé. Aonde está o nosso olhar nesta noite? Quem sabe você não está ali parado, olhando para o seu caminho bloqueado. Você desistiu. Você está murmurando. Você desistiu de confiar em Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco no que você está fazendo da sua vida. O Senhor tem projetos para a sua vida. Ele quer mudar a história da sua família, mas Ele quer usar você. Talvez você esteja desanimado, ministerialmente falando. Deus quer revigorar a sua alma, porque Ele apenas começou uma boa obra na sua vida. Não é hora de desistir. Levante sua cabeça, prossiga, porque Deus é quem vai abrir portas. A sua confiança tem que ser inabalável no Senhor. Não são as adversidades que podem neutralizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aliás, caminho bloqueado não pode bloquear a sua vida. Levante, ande, confie, sonhe, mas acredite que os seus sonhos estão consagrados nas mãos do Senhor. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero cantar com os irmãos este cântico que cantamos hoje pela manhã. Eu queria que você pudesse prestar atenção nesta letra. Imagine o apóstolo Paulo cantando esta música. Ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Ele não desanimou, ele confiou em Deus. Mas você talvez chegou aqui desanimado, abatido, sem esperança. Então eu quero convidar você neste momento a sair do seu lugar, a vir aqui à frente e dizer: Senhor, renova minha alegria. Senhor, renova minhas forças. Senhor, eu preciso entender, Senhor, que esse caminho bloqueado não significa que a minha vida foi bloqueada. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Quem sabe o seu caminho está bloqueado por causa do pecado que você tem cometido. Peça perdão ao Senhor. Louve ao Senhor. Descanse no Senhor. Volte a sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Você quer isso? Então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Louve conosco, em nome de Jesus. Confiarei em Ti, Senhor. Pode vir, não tenha vergonha. Esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Você pode adorar o Senhor e dizer: a música começa falando, eu não tenho que andar preocupado se eu tiver caminhos difíceis na vida. E nós vamos cantar justamente desde o início. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Deus pode fazer infinitamente mais, além de que você está pedindo ou pensando. Preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti,
Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Venha, entregue ao Senhor aquilo que incomoda o teu coração. Entregue sua vida ao Senhor. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. Ele está aqui. Ele está te chamando, filho meu, descanse em mim. O seu caminho pode estar bloqueado, mas a sua vida não ficará paralisada. Confie no Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor. Paulo teve essa certeza em combater o bom combate. Ele não se abateu diante das adversidades. Ele guardou a fé. Ele pôde ter a certeza de que o seu Redentor estava sempre presente na sua vida. Vamos orar. Se Deus fala ao teu coração, quem sabe você precisa nessa noite dizer: Jesus, eu estou voltando para Ti. Eu estou me reconciliando contigo. Eu não quero mais viver por caminhos que este mundo me ofereceu. Eu não quero viver no caminho da diversão, da imoralidade que o mundo tanto oferece, mas é um caminho de ilusão. Entregue a sua vida a Jesus agora e diga: aqui estou de volta, Senhor. De volta ao primeiro amor. O Senhor quer mudar a história da sua vida, porque Ele quer fazer de você um canal refletidor da glória dEle, por onde você viver.